Olá, tudo bem com vocês? Estamos aqui novamente no programa Autio Brasil e hoje aqui em Campinas, no Instituto Ser, fazer um bate-bola aqui bem legal com a Fátima, que é psicóloga e uma das pessoas que trabalha aqui no Instituto. Tudo bom, Fátima? Tudo, seja bem-vindo. É com muita satisfação que eu estou aqui hoje para uma conversa com você. Satisfação toda minha e fui muito bem recebida, acolhida aqui por vocês. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente a história do Instituto, há quanto tempo ele existe, né? Para quem está nos assistindo, e quais são as atividades que vocês desenvolvem aqui, né? Com os profissionais que vocês têm. O Ser, ele já começou há 28 anos atrás, com um formato que era de uma equipe, hoje a gente diz que é uma equipe transdisciplinar, porque é dentro de um programa clínico escolar que toda essa equipe trabalha, sendo uma integração entre as áreas. Não, a gente quebra um pouco aquele modelo, não é, de clínica, de consultório, em que a pessoa passa pela fono, passa pela psicologia, tá certo? Tem uma equipe como tem o Ser. A diferença é que aqui o programa está integrado à área escolar e clínica. Em cada ciclo de vida, nós temos um programa de atuação. Então, vamos pensar no programa que a gente chama assim, que engloba todas as áreas. Nesse programa, que tem o nome Clínica Escola, nós vamos ter toda a área pedagógica, psicologia, fonoterapia ocupacional, fisioterapia, com recreação terapêutica, educação motora tanto em solo como em água, toda a área artística, música, teatro, dança e informática até robótica. A gente foi descobrindo ao longo dos anos, não é? Qual, para cada um, eu falo assim, para cada um, eles se adaptam melhor a um método, né? Outro a outro. Então a gente também dizer aqui, revelar aqui, que esse único método é que a gente vai ter um desenvolvimento. Realmente, os métodos dão o desenvolvimento de habilidade, mas nós temos que caminhar com a construção ou da criança, ou do adolescente, ou da vida adulta, e nós não podemos se esquecer, não é? Eu sempre digo assim, é o autista, mas é o João, né? Ele tem uma identidade, ele tem uma vida, ele tem uma história que tem que ser referenciada e que tem, né, que nós profissionais temos a responsabilidade de apoiá-los nesse desenvolvimento. Sim, é interessante até para quem está nos assistindo. Ontem mesmo eu estava vendo algumas imagens em rede social, né, sobre o autismo. E ali mostrava uma arte que dizia o seguinte, olha, ser autista é uma das minhas características como pessoa. Quer dizer, eu tenho várias características como pessoa. Uma delas é ser autista, né? Isso. É isso que às vezes as pessoas não têm. Não tem, porque é assim, é como se a manifestação fosse a mesma para todos os autistas. Nós temos um quadro clínico, muito hoje bem conceituado, não é? Pelos critérios de diagnóstico, não tem mais como dar erro, né? Ou não tem mais como as famílias disserem, não está fechado, não é? Pode estar em avaliação, mas não estar fechado o diagnóstico de autismo, eu acredito que nós já vencemos essa época, né? Então, nós temos que pensar que o diagnóstico não é o suficiente para se montar um programa de atuação.
Porque se eu pegar só o diagnóstico, eu vou montar os protocolos de desenvolvimento das habilidades e vou aplicar, sem pensar no que essa criança faz, quais são os interesses dela, do que ela gosta, qual é a história, né? Quais são as experiências que ela já teve, tá certo? Porque tudo isso entra no tratamento. É como né? se fosse que quisessem criar uma padronização, né? Isso. E as pessoas não são objeto, né? Você tem que levar em consideração a história de vida, né? O ambiente que ela vive, Isso. né? Eu não tiro o mérito de nenhum método. Eu tô aqui e eu uso como psicóloga. Eu recorro a tudo que existe hoje para eu ajudar e para eu estimular o desenvolvimento, tá certo? Mas eu não posso, né, me esquecer do lado humano, né? Dessa questão pessoa. Aqui numa instituição que é privada, né, o Instituto C. Quais são os tipos de jovens que vocês têm em relação ao autismo, os níveis, né, de comprometimento? Sim. Como é que quem deseja conhecer aqui, como é que a pessoa pode entrar em contato? Como é que funciona, né, isso? Né? Nós temos, como eu comecei a nossa conversa, nós estamos aqui há 28 anos, não é? Estruturando metodologias, não é? Vendo o que fica mais importante para o tratamento dessas pessoas, que hoje nós temos grupos que vão desde os mais severos até os mais leves. Temos crianças e penso que... A partir de que idade até que um pai pode... Estimulação precoce. Teve o diagnóstico, 1 ano, 2 anos. Se a gente conseguiu quanto mais cedo tratar, com certeza o desenvolvimento vai acontecer. Mas para vocês abrigarem, atenderem aqui, a partir de que idade isso? A partir do diagnóstico. Se for, por exemplo, 2 anos, 3 anos, vocês têm condições Eu tenho famílias com bebês de 8, 9 meses que têm os sinais do autismo já, tá certo? E a família já nos procura. E são atendidos aqui no Instituto C. Num programa específico para bebês. Isso, não é? Olha que bacana. Depende do ciclo de vida. Entendi. E das necessidades dessa criança. Uma coisa te perguntar, até uma coisa que às vezes os pais aí têm dúvida, às vezes a gente lê alguma coisa na internet ou vê. Que é aquela questão, o autismo tem cura, né? Sempre eu acho até engraçado, eu acho engraçado isso, porque pra mim isso não existe, mas às vezes eu vejo alguém dizer, e talvez essa pessoa é incipiente, não tem conhecimento, ou às vezes aparece algum pseudo profissional, talvez. Fala um pouquinho pra gente, o autismo tem cura? Não, o autismo não tem cura. Né? O que tem, e o tratamento, ele é revelador para a gente poder diminuir os sintomas do autismo, tá certo? Eu costumo dizer, principalmente nos maiores prejuízos, que hoje é a área social e a área de linguagem. Porque o tratamento, ele tem que ser apoiador às metas que esse próprio indivíduo tem já de vida. Tanto na área social como na área de linguagem, que são 2 áreas, mas é só nessas 2 áreas, mas é tudo, né? O ser humano é a linguagem, o ser humano é social. E na linguagem, tentar apoiá-los desde aqueles que não têm uma linguagem, né? Que são não verbais, mas que têm comunicação. São coisas totalmente diferentes. Mas é um indivíduo, não é? Como outro qualquer, e que está aí, que temos que abrir
para o pertencimento, todos eles, não é? Independente das diferenças que tem. Finalizando a entrevista, né? Eu queria que você desse uma palavra, uma sugestão para os pais de jovens, né? Crianças, adolescentes autistas, como é que eles podem observar, que sinais que eles podem observar em relação aos seus filhos, né? Digamos assim, nessa leitura inicial, Inicial, né? Isso. Que é o contato com, né, o bebê ou a criança na sua primeira infância. E a gente aqui no Instituto, a gente tem algumas áreas que a gente fica bem atento. Uma é o toque. Algumas não suportam o toque ou suportam demais, a nível de estar naquele apego contagiante que não se separa do outro. O olhar, não é? Aquele que não fixa o olhar no contato, aquele que... E as hiper ou hipossensibilidades sensoriais, que são muito típicas desse bebê, não é? Muitos ou choram muito ou não apresentam choro. Eles são bebês que funcionam nos extremos, ou no muito ou na ausência. Eu falo que são os sinais primordiais. Isso eu não estou dizendo que esses bebês têm autismo, mas são sinais que são importantes, não é? De uma mãe, de um pai, tá atento. Ou a coisas que ele prefere, né? Que aí a gente entra naquele repertório de estereotipias. São crianças que ou têm apego a uma roda de carrinho, ou a um naná que não se separa, não pode lavar, não pode... Então são, eu falo, são problemas de ordem sensoriais que vão dar dicas de que esse desenvolvimento não caminha bem. Existe algum comprometimento, né? Isso, na área sensorial, que eu acho que é o que fica de maior evidência, que eu estou colocando para um pai e para uma mãe, não é? Mas tem que, nesses sinais, procurar um neuro, né? Primeiro é um neurologista que cuida do desenvolvimento infantil, depois para um psiquiatra que vai fazer o diagnóstico do transtorno do espectro do autismo, tá certo? Para que a gente realmente consiga iniciar um tratamento precocemente. Isso aí. Bem, eu gostaria aqui de agradecer a Fátima, né? Essa pessoa, muito obrigada, Fátima. Eu que agradeço. Essa pessoa é muito querida e uma excelente profissional, né? Que nos atendeu aqui. Obrigada. Agradecer aqui a todas as pessoas aqui do Instituto Ser, né? A Cláudia, que também é nossa coordenadora aqui. E aqui, então, agradecer a todos vocês e finalizar esse programa, né? E espero revê-los aqui em breve, talvez com um novo tema, né? Falando sobre alguma outra questão relacionada ao autismo. Então, muito obrigado. Eu que agradeço essa oportunidade e ficamos à disposição, não é? Para o que precisarem. E convidamos os pais, profissionais que queiram, né, conhecer um pouco mais do Instituto para entrar no nosso site ou mesmo pelo telefone, não é? Que nós vamos acolhê-los, não é? No que precisarem. Muito obrigado. Eu que agradeço.